nossa história começa em uma aula de integradora na escola de enfermagem, quando fomos desafiados a realizar um plano de ação para um problema encontrado em nossas vivências em saúde coletiva. Mas onde aconteceu? Como campo de estágio, tínhamos a Unidade de Saúde da Família Divisa, localizado no distrito Glória Cruzeiro Cristal, no município de Porto Alegre. A USF Divisa atende a 2.490 pessoas, totalizando aproximadamente 748 famílias distribuídas em 5 microáreas. É composta por uma equipe de saúde da família estendida, onde há uma médica venezuelana do programa Mais Médicos, um enfermeiro, 2 técnicas de enfermagem, 5 agentes comunitários de saúde, uma dentista, uma auxiliar de saúde bucal, uma segurança e uma auxiliar de serviços gerais. Ao iniciar nosso estágio, fizemos uma breve caminhada para conhecer o território e, neste momento, já percebemos um dos grandes problemas que havia na região: o acúmulo de lixo em excesso. Aliado a isso, soubemos de um caso de dengue nas proximidades e, através das visitas, observamos diversos locais propícios para a proliferação de mosquitos da dengue. Nossa! A partir dessas questões, decidimos que, pela necessidade percebida, construiríamos um plano de ação para a prevenção da dengue. Mas o que é a dengue? A dengue é transmitida pelo mosquito da espécie Aedes aegypti. É uma doença febril aguda, sendo de etiologia viral, que se espalha rapidamente, sendo considerada um sério problema de saúde pública no mundo. Nos últimos 50 anos, sua incidência aumentou em 30 vezes, sendo estimado que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente e que aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas morem em países onde a dengue é endêmica. Nos dias atuais, o Brasil é o país com maior incidência de casos das Américas, sendo que apenas 1/7 desses casos são notificados, e até a primeira semana de janeiro foram notificados mais de 41 mil casos no Brasil. Nossa, mas isso é muita coisa! Sim, e a atenção básica tem um papel fundamental no controle da dengue, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e atenção ao doente. As equipes de atenção básica devem desempenhar atividades relacionadas à educação em saúde, observando o domicílio e espaço, e orientar sobre a remissão e destruição de possíveis criadouros do mosquito. Todos os profissionais devem estar capacitados e atualizados para a implementação dos protocolos assistenciais, realizando uma detecção precoce dos sintomas, direcionando ao tratamento oportuno, notificando e acompanhando os casos. Sendo assim, após identificar a dengue como um problema de grande impacto na área de abrangência analisada, foi elaborado um plano de ação a curto, médio e longo prazo, destinado tanto aos profissionais quanto aos usuários, com o objetivo de conscientizar a população e qualificar a assistência prestada a ela, evitando novos casos da doença através de estratégias de prevenção e promoção da saúde. Que ações seriam essas? Calma, nós vamos explicar uma de cada vez. Como primeira ação, teríamos a identificação dos casos novos. Mas isso já não existe? Sim, existe. O Ministério da Saúde já preconiza ações relacionadas à dengue e a detecção de seus casos em políticas específicas, mas a aplicabilidade dessas merece mais atenção.
tendo em vista a adequação a diferentes realidades. E por que essa ação é necessária? A identificação de novos casos é necessária, pois quanto mais precoce for, menor serão os agravos e a disseminação da doença, e esta ação irá pautar as demais. Assim, pensamos que essa ação pode acontecer de duas maneiras: demanda espontânea e programada e busca ativa. Na demanda espontânea e programada, a ação seria realizada por técnicos de enfermagem, enfermeiro e médico da USF, atentando para potenciais casos que cheguem com sintomas típicos e encaminhando-os para o protocolo de atendimento de acordo com o fluxograma preconizado pelo Ministério da Saúde, bem como os protocolos assistenciais do município. No que tange à busca ativa, a ação seria realizada por técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico e, em especial, os agentes comunitários de saúde. Em zonas de maior risco, como, por exemplo, áreas próximas de casos desconhecidos, os agentes comunitários de saúde devem estar atentos a possíveis casos novos subvalorizados. Essa atitude faria com que o caso não identificado não ponha em risco os demais usuários da região, uma vez que, se não tomadas as medidas adequadas, ignorar esses casos facilitaria a disseminação da doença. Dessa forma, os agentes comunitários de saúde devem ter sensibilidade para reconhecer a sintomatologia clássica da dengue, alertar o usuário e, se necessário, ir até a residência do mesmo, junto de algum profissional capacitado para tomar as medidas necessárias. Nossa, essas ações são bem importantes mesmo. Sim, até porque os casos de dengue vêm aumentando em nosso estado e país, de forma que não existem mais áreas que não sejam de risco. O vetor é cosmopolita e cada vez mais se dissemina em nosso meio. Sendo assim, esta ação se justifica e deve acontecer de maneira contínua, mas de forma mais intensiva em períodos quentes do ano, visto a maior facilidade de reprodução de mosquito, e também pelo maior fluxo de turistas nos períodos de férias. Não prevemos maior custo para a realização dessa atividade, de forma que já é prevista em políticas especiais. Porém, ao analisarmos a ação, percebemos que existem maneiras de aprimorá-la, adequando à realidade de nossa área de abrangência. Dessa forma, prevemos o gasto de tempo para pensar nessa adequação. Como segunda ação elaborada, teríamos a participação da equipe no processo da pesquisa vetorial especial, também chamado de PVE. Mas o que é o PVE? O PVE é a procura do mosquito Aedes aegypti na fase aquática, devido à informação de suspeita de dengue em áreas sem detecção prévia do vetor. O agente de controle de endemias é notificado sobre um caso em determinada região. Então, é traçado um raio de 150 metros a partir da residência do paciente e é realizada uma busca ativa por focos do mosquito nas residências dentro deste perímetro. E que tipo de ação poderia ser realizada pensando no PVE? Achamos importante que exista uma parceria entre o grupo de agentes de endemias e a equipe, com o intuito de transmitir a informação para que os integrantes da unidade de saúde tenham compreensão sobre a situação de focos novos das moradias e os encaminhamentos e orientações realizadas. Este plano de ação será realizado em curto prazo, já que entendemos que desde que tenha uma suspeita de dengue, haverá a realização do PVE. É um processo contínuo. O objetivo é criar reuniões periódicas entre a equipe e os agentes de controle de endemias, tendo em vista a troca de informações.
onde o agente aborda como foi a visita nas residências delimitadas. Como a equipe de agentes de controle de endemias pertence a todo o distrito Glória Cruzeiro Cristal, ela se divide durante os dias da semana conforme as demandas de cada unidade. Na USF Divisa, a equipe se encontra presente nas terças-feiras à tarde. Portanto, pensamos que esta reunião poderia ser realizada nesse dia, sempre que houver tempo disponível e casos para serem discutidos e avaliados. Mas eu fiquei com uma dúvida. Como os agentes de saúde e a equipe vão estar preparados para reconhecer tudo isso? Calma, aí é que entra a terceira ação, as capacitações. Como plano de ação a médio e longo prazo, a capacitação da equipe na atualização no manejo clínico da dengue e métodos de prevenção é necessária para toda a equipe. Neste contexto, surge a teleeducação, uma proposta de educação à distância para aperfeiçoamento profissional. Para a realização desta capacitação, para enfermeiros e médicos, está disponível o curso online de atualização no manejo clínico da dengue, com carga horária de 10 horas, o qual deve ser realizado em horário de trabalho no computador da unidade de saúde. A equipe técnica e os agentes comunitários de saúde também devem ser capacitados e, para isso, realizarão o curso de dengue, diagnóstico, tratamento e prevenção, com carga horária de 20 horas. Devem realizar o curso na unidade de saúde sob orientação do enfermeiro, o qual tem o importante papel de tirar dúvidas e demais esclarecimentos durante as reuniões de equipe. Terão de realizar o curso no horário de trabalho, através de uma escala ou no tempo ocioso. Após conclusão do curso, devem apresentar o certificado ao enfermeiro. A equipe como um todo deve realizar as capacitações propostas para aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos para melhor prevenção, diagnóstico, manejo clínico e para orientar a população de forma mais eficaz. Desta forma, a capacitação da equipe visando o aperfeiçoamento profissional tem o potencial de melhorar estratégias de prevenção, atenção e atendimento aos casos de dengue. Agora sim eu consegui entender. Nossa, vocês pensaram em tudo, né? Sim, precisa ver a quarta ação que elaboramos, um mutirão de saúde, com o nome Xodengue. Mas para que serve isso? Serve como uma forma de controle da abrangência e diminuição da ocorrência de novos casos de dengue. E tem a finalidade de realizar a limpeza dos quintais e eliminar focos do mosquito juntamente com a comunidade e conscientizá-los sobre a importância da limpeza no combate aos criadouros. Essa ação seria realizada a médio prazo, com o apoio de toda a equipe da ESF Divisa, sob coordenação do enfermeiro da unidade. Inicialmente, todos os profissionais da equipe estarão envolvidos no convite aos usuários, que poderá ser feito de forma individual, através das visitas domiciliares ou através de cartazes espalhados pela unidade, para a divulgação do projeto. A ação será realizada cerca de 20 dias após esta articulação entre os setores e mobilização da comunidade. E seria realizado em horário de trabalho? Mas a comunidade não estaria trabalhando nesse momento? Não, seria realizado durante o turno da manhã de um sábado escolhido previamente. Primeiramente, o enfermeiro, sendo responsável pela ação, faria uma conversa inicial com todos os interessados no pátio da unidade, na qual seria estabelecido o roteiro do mutirão, assim como as medidas de segurança individual e políticas de abordagem à população, tendo duração de aproximadamente 1 hora. Posteriormente, a ação seria realizada com a saída do enfermeiro responsável, juntamente com os agentes de saúde, em suas respectivas áreas de abrangência. O encontro para o início do mutirão se daria na USF Divisa, no dia marcado às 8 horas da manhã
e teria o intuito de fazer uma síntese das ações e trajeto que será realizado, com previsão de término para o meio-dia. Durante todo o percurso serão distribuídas luvas para proteção individual. Sendo assim, a equipe transitaria entre todas as áreas de abrangência da ESF Divisa, mobilizando a comunidade, destruindo possíveis focos do mosquito e despertando a conscientização destes quanto ao combate da dengue. E os profissionais da unidade trabalhariam no sábado? Seria acordado com os profissionais participantes da ação que este turno de trabalho excepcional seria compensado por meio de banco de horas, após o enfermeiro verificar a possibilidade e acordar com a gerência distrital. Ah, agora entendi. Eu vi que tem várias ações, mas não vi nada de material para entregar para a comunidade. Parece que vocês não pensaram em tudo não, hein? Pensamos sim. Aí é que vem a quinta ação do nosso plano, as atividades educativas, que servem para promover a conscientização individual e coletiva acerca da dengue. Faríamos isso através de ações educativas na escola, confecção de folders e livro seriado. Ações educativas na escola? Mas que eu lembre, no território da USF Divisa não tem escola. Verdade! Como em nosso território não há escolas para a realização dessa ação, apesar de haver uma escola ao lado da unidade, entraríamos em contato com a gerência para verificar a possibilidade de realizá-la na escola próxima à unidade, abrangendo todas as séries, a fim de criar vínculo para futuras atividades. Estas ações seriam de curto, médio e longo prazo. Seria conduzida pela enfermeira com a colaboração de outros profissionais de forma dinâmica e acessível que facilite o entendimento do público-alvo, utilizando materiais ilustrativos e que possibilitem a aproximação com os escolares. Dessa forma, pensamos em realizar essas atividades mensalmente, em turno e data definidos de acordo com a disponibilidade da equipe. Como teríamos alunos de faixas etárias bem distintas, elaboramos 2 tipos de atividades, uma para os alunos da pré-escola segunda série e outra para alunos de terceira a oitava série. E para os adultos, o que foi planejado? Para os adultos, pensamos em elaborar um folder informativo com dados sobre a dengue. Seria uma ação de médio prazo. A linguagem empregada seria simples e sucinta e seria elaborado pelo enfermeiro da unidade, que solicitaria à gerência distrital o valor necessário. E que valor seria esse? De acordo com uma gráfica de Porto Alegre, o valor estipulado para cada folder com impressão colorida é de R$ 3,00. Portanto, levando em consideração que será distribuído um folder por família e que a área de abrangência da unidade contenha cerca de 700 famílias, seria gasto um total de aproximadamente R$ 1.700 para a confecção dos folders. Parece muito! E o livro seriado, como seria? Serviria como material de apoio para facilitar as orientações dos profissionais de saúde aos usuários acerca da dengue no momento do atendimento. Esta ação seria desenvolvida a médio prazo e o livro não apresentaria textos longos, apenas imagens, gráficos, esquemas, diagramas e tabelas que ilustrassem os aspectos principais da doença. O enfermeiro seria o responsável pela elaboração do livro e pela posterior solicitação à gerência distrital do valor referente à confecção de 8 unidades. Sairia caro? De acordo com uma gráfica de Porto Alegre, o valor estipulado para cada livro seriado é de R$ 49,00, envolvendo a impressão colorida, plastificação e encadernação das folhas, totalizando R$ 392,00 para as 8 unidades. Vale ressaltar que este valor pode ser alterado caso a gerência tenha alguma gráfica de referência e conforme a quantidade de unidades. Parece um bom plano de ação esse de vocês. O que vocês avaliaram através da criação desse plano?
percebemos que as ações de promoção e prevenção referentes à dengue estão sendo realizadas de forma massiva em diferentes meios. Porém, os casos de dengue continuam ocorrendo. Dessa forma, nós constatamos que, apesar da existência da veiculação das informações, falta conscientização e responsabilidade individual a respeito do tema. Para isso, acreditamos que o profissional da atenção básica, especialmente o enfermeiro, por estar imerso na comunidade, deve desempenhar ações que aproximem o usuário do serviço, possibilitando a troca de saberes e a consequente conscientização do indivíduo como protagonista do seu processo de saúde e também da comunidade. Nossa, que interessante! Acho que vocês merecem um 10 das professoras, hein? Eles vão cair dentro daqui. Nossa.